Olá, muito bem, vamos para a nossa terceira aula. E essa terceira aula nos reserva alguns momentos muito únicos e interessantes, e nós estaremos vendo o que nós vamos aprender aqui. Olha só o que é que nós vamos ver. Aula de número 3. Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Vamos falar também sobre batismo nas águas e sobre a ceia do Senhor. São esses 4 assuntos que nós estaremos tratando hoje aqui. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Aí a gente faz até a pergunta assim, quem é Jesus para você? É, as pessoas dizem, não, mas ele é meu Salvador. Ah, ele é o Senhor. Ah, ele é o Filho de Deus. Ah, ele é muito bom. E eu faço essa pergunta para você agora, antes da gente falar um pouco sobre isso. Eu faço essa pergunta para você. Quem é Jesus para você? O que Jesus representa para você? Essa é uma pergunta muito corriqueira até que algumas pessoas fazem, principalmente quando sabem que nós decidimos estarmos seguindo a Cristo, mudamos de vida, nos tornamos cristãos. Quem é Jesus? Se você segue a Jesus, me diga quem é Jesus, me diga quem é Deus. Vamos lá então para responder isso daí. Quem é Jesus? Nome dado ao Salvador. Jesus foi o nome dado ao Salvador da humanidade. Mesmo sendo homem, nunca deixou de ser Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus, mesmo andando sobre a terra, mesmo estando sujeito ao pecado, mesmo estando sujeito aos erros, ele não errou, ele não pecou, ele permaneceu santo e puro até a sua ascensão aos céus e até hoje continua sendo Deus. Porém, Jesus, o nome dado a Jesus, foi Jesus, não é Jesus de Nazaré, como algumas pessoas dizem, tá? Ah, não, Jesus de Nazaré é o nome dele. Não, o nome dele é Jesus. Nazaré foi lá onde ele passou algum tempo. É outra história. Bom, é a referência, Nazaré. Então, o nome dele é Jesus. Agora, o que significa Jesus? Jesus significa Senhor salva. Olha só que interessante, porque é exatamente o que ele veio fazer aqui na Terra. O Senhor veio dos céus à Terra para nos salvar. E o nome Jesus significa Senhor salva. O nome Jesus é uma variação também de Jonas. Jonas é a mesma coisa que Jesus. Tá? Então é uma variação. Jesus é uma variação do nome Jonas. E que quer dizer Senhor salva. Tá bom? Foi um homem sujeito às mesmas paixões e sentimentos que temos. Mas ele nunca deixou de ser Deus. É chamado de Jesus de Nazaré por seus pais serem de lá na época de seu nascimento. Porém, ele nasceu em Belém. Jesus nasceu em Belém, mas era chamado Jesus de Nazaré porque os seus pais eram de lá na época. Tá vendo? Então o nome dele é Jesus, de Nazaré é uma referência. Certo? Quem é Jesus de fato agora? Jesus é Deus. Lembra que eu tinha falado nas outras aulas com relação às referências bíblicas? Então, aqui nós temos mais uma referência bíblica. João, capítulo 14, verso 6.
Onde é que eu vou encontrar um texto da Bíblia que fala que Jesus é Deus? João, capítulo 14, versículo 6. Certo? Então, se você não está com a sua Bíblia aí para acompanhar a nossa aula, pegue lá a sua Bíblia, vamos fazer essa leitura, vamos fazer esse acompanhamento. Pause o vídeo quantas vezes forem necessárias, mas acompanhem a leitura também com as referências, tá bom? Então, Jesus é Deus? Sim, Jesus é Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O próprio Jesus falou isso, não é? João, no capítulo 14, verso de número 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai ao Pai. É ninguém vem ao Pai. Por quê? Porque Jesus não deixou de ser Deus. Jesus não deixou de ser Deus. Logo, ele diz: vem ao Pai. E ele continua sendo Deus. Ok? Bom, Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que caminho? Que verdade? Que vida? Caminho, primeiro. Salmos, um salmo é escrito assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Jesus é a verdade. Por que Jesus é a verdade? Porque ele nunca mentiu. Aliás, ele nem gosta de mentira. Mentira não faz parte daquilo que Jesus é, conhece e quer para os seus seguidores. E a vida? Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Então, no Novo Testamento está escrito isso. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, ele é muito além do que as pessoas acham. Quem é Jesus? Jesus é a porta. Jesus é a ponte que liga o homem a Deus. Jesus é a porta de entrada, é aquele que dá acesso ao ambiente onde o Pai está, dá acesso ao contato com o Pai. Jesus representa o homem perante Deus. Jesus representa o homem perante Deus. Isso tem uma referência aí também, né? Hebreus, capítulo 4, verso 15 e 16, que está escrito assim, ó, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, perdão. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, Jesus representa o homem diante de Deus como? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, nossa semelhança, mas sem pecado. Nosso relacionamento com Deus está em Cristo. Porque através de Cristo, as bênçãos de Deus
para nós estão em Cristo. Estão em Cristo. Jesus é o nosso advogado e intercede ao Pai por nós. Mas um dia será o justo juiz. Então, olha só algumas coisas aí, algumas referências que nós temos com relação a Jesus, para definirmos quem é Jesus para a nossa vida. No final aqui, nós observamos que Jesus é o nosso advogado e intercede ao Pai por nós. Não existe outro. Não existe outro. Tá? É o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que intercede ao Pai. Certo? Intercede ao Pai por nós. E Jesus é o nosso advogado e intercede ao Pai por nós. Agora bugou sua cabeça, talvez, não é? Eu falei Espírito Santo, e agora como é que fica? Bom, o Espírito Santo também é Deus. Jesus é Deus. Só que o papel do Espírito Santo é um, o papel, a função de Jesus é outra, e Deus é outro. São três em um só, e essa definição mais para frente eu vou fazer para você, você vai entender melhor, tá? Mas neste exemplo aqui de Jesus é nosso advogado, como um advogado, ele intercede ao Pai por nós. Aqui, Jesus, o texto exemplifica Jesus como nosso advogado porque nos defende. Quando nós pecamos, quando nós caímos, quando nós erramos, ele intercede ao Pai para que o Pai não emita a sentença de morte, porque o salário do pecado é a morte, para que o Pai não emita a sentença de morte sobre nós. Jesus intercede a ele dizendo: Pai, olha as marcas, foi por eles, perdoa-os. E aí você se arrepende, e aí você pede perdão, e Jesus te perdoa, e a vida continua, e você vai se fortalecendo em Deus. Durante esse período que nós estamos na Terra, Ele é o nosso advogado. Mas um dia, Ele será o justo juiz. Quando Ele for o justo juiz, Ele já não vai mais interceder. Ele será quem vai trazer a sentença. E aí, só existirão os salvos e os condenados. Certo? Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma realidade viva e presente na vida da igreja. Ah, isso com certeza. Né? Na igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós o sentimos, nós o buscamos, nós temos ele em nós, nós temos o Espírito Santo em nós. Entretanto, ele não é uma força, uma energia, mas ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, ele tem personalidade. Olha só, mas uma pessoa que Deus enviou para que este efetuasse a obra da regeneração na vida do pecador e operasse a santificação no crente. Então, o Espírito Santo, lembra que eu falei dos papéis, das funções, do agir? Pois bem, o Espírito Santo tem essa função, tem esse papel aí. Ó. Mas uma pessoa que Deus enviou para que o Espírito Santo, efetuasse a obra da regeneração na vida do pecador. Aquela mudança. Ah, eu fazia, mas hoje eu não faço mais. Não, eu usava, mas hoje eu não uso mais.
Não, mas você não tem vontade de... Não, não tenho. Não tenho a mínima vontade mais. Mas como você conseguiu largar disso? É o Espírito Santo que me mudou, me modelou, me transformou, me regenerou. Agora eu sou uma nova criatura. Agora eu sou diferente. Quem é que fez essa mudança, essa limpeza dentro de mim? Foi o Espírito Santo. Olha só, João, capítulo 14, verso 16, diz o quê? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Olha só que lindo isso. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade Santíssima e é a semelhança do Pai, do Filho, é Deus. Definição: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ele é a semelhança do Pai e ele é a semelhança do Filho e ele é Deus. Quando se fala de terceira pessoa, aqui não é primeiro Deus, segundo Jesus e terceiro o Espírito Santo. Às vezes a gente enxerga assim, mas não é exatamente isso, tá? Não existe um está acima, o dois está um pouco abaixo e o três um pouco abaixo. Não, por quê? Porque todos são Deus. Todos são Deus, ok? Tá bom? Então, o que diferencia um do outro, entre aspas também, é a questão da função, do agir, do trabalhar. Tá? O Espírito Santo como consolador, Jesus como salvador e Deus como criador, certo? O Espírito Santo ele é representado de formas diferentes. Algumas dessas formas nós vamos ver agora. Não quer dizer que o Espírito Santo seja apenas um destes símbolos. E podem existir até outros símbolos utilizados na Bíblia também, que não foram mencionados aqui, tá? Ele é Deus, isso nós falamos, né? Nós falamos que ele é Deus, nós falamos que ele é eterno, nós falamos que ele é onipresente, nós falamos que ele é onisciente e nós falamos que ele é onipotente. Então, o Espírito Santo tem todas essas qualificações que o próprio Deus tem. Por quê? Porque ele é Deus. Então, o Espírito Santo é eterno? Sim, ele é eterno. Não tem fim. Não teve início. Ele é. Ele é onipresente? Sim, ele é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onisciente? Sim, ele é onisciente. Ele sabe e vê todas as coisas ao mesmo tempo. Ele é onipotente? Sim, ele é onipotente. Ele tem todo o poder. A fonte do poder está nele. Por quê? Porque ele é Deus. Ele não deixou de ser Deus. Então, esses atributos de Deus também sobrecaem sobre ele. Também estão nele. Certo? Agora, para a gente poder finalizar aqui, deixa eu ver aqui. Isso aqui. Tem sua personalidade e atributos. Então, o Espírito Santo ele tem personalidade e ele também tem atributos. Quais são eles? Olha só, tá vendo que eu coloquei esses atributos e também tem as referências bíblicas na frente. Então, ao ler isso daqui, você abra sua Bíblia lá e veja essa referência, tá bom? Então, faça sempre o acompanhamento da referência na sua Bíblia. Então, personalidade e atributo do Espírito Santo. Ele ama, ele fala, ele ensina, ele ordena, ele se entristece, ele tem vontade própria, ele intercede por nós. Então, perceba que o Espírito Santo ele é uma personalidade que está viva e agindo. Ele não é algo, uma força, como alguns dizem, né? Uma força espiritual ou uma força criadora que está aí, uma energia. Não, não, não é energia. Ele é uma personalidade, ele é uma pessoa. A pessoa do Espírito Santo. A pessoa de Jesus.
certo? Vamos dar sequência agora. Batismo em águas. A palavra batismo significa mergulho, imersão. Trata-se de um ato público de fé, no qual, de modo simbólico, sepultamos a vida antiga e ressuscitamos com Cristo para uma vida nova. Imersão em água que simboliza a limpeza dos pecados, unido ao arrependimento e à admissão entre os fiéis. Leia os seguintes textos. Agora chegou a sua missão. Tem a leitura de Mateus 3, verso 6, Mateus 3, 11, Mateus 28, 19, Mateus 16, 16, Colossenses 2, 12, Efésios 4, 5. Essas referências falam a respeito do batismo e essa simbolização, esse simbolismo, né? Esse simbolismo que o batismo tem. O batismo tem que ser espontâneo, não forçado, não pedido, não obrigado, não insinuado. O batismo tem que ser algo espontâneo. Eu fiquei sabendo que vai ter batismo, eu desejo me batizar, eu vou me batizar. Eu vou me batizar, eu decidi que vou me batizar. Mas por que você vai se batizar? Por que o batismo precisa ser praticado? Nós vamos ver mais para frente. O batismo ele deve ser espontâneo. Por que espontâneo? Porque parte do meu coração. Não é porque minha esposa ou meu esposo está falando tanto para mim me batizar. E eu vou lá porque eu fui forçado. Eu vou lá porque por causa dos meus filhos. Não, não. Eu estou indo porque Cristo me ensinou que eu preciso me batizar em águas. Eu estou me batizando porque eu me tornei uma nova criatura. Necessário é nascer de novo. Certo? Necessário é nascer de novo. Então, é uma ordenança bíblica e uma ordenança divina. É um ato de profissão de fé, ou algumas pessoas falam confissão de fé, e comprometimento. Um ato público daquilo que nós já temos. O que? A salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, o batismo ele vai além, muito além do que as pessoas acham, né? Do que as pessoas ficam falando que não, para se batizar é coisa séria. Batismo você tem que pensar bem, porque você vai ter que mudar algumas coisas. Não, 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 não. Tudo que é necessário ser mudado, eu já tenho que mudar a partir do momento que eu aceitei a Cristo. Não é depois do batismo que eu vou mudar, eu tenho que mudar antes. A minha conversão começou quando eu aceitei a Cristo. Existem algumas pessoas que passam por um processo de mudança de costumes, né? Mudança de pensamentos, de comportamentos, que leva mais tempo. Algumas pessoas mudam só durante anos. Outras pessoas mudam seu comportamento em meses. E algumas pessoas acabam mudando de comportamento em alguns dias. Então, a roupa que usava já não usa mais. A linguagem que a pessoa usava já não usa mais. O modo de vida e a conduta de vida que a pessoa tinha agora já não tem mais. E assim vai indo outros exemplos. Né? Então, são mudanças que acontecem que não acontecem por causa do batismo. O batismo é a consequência da minha conversão. A minha mudança de posicionamento, de mentalidade, de entendimento, começa a partir do momento da minha conversão. O batismo não é salvação. O batismo em águas não é salvação. Nossa salvação é pela graça mediante a fé. Por quem? Por Jesus. Pelo que Jesus fez. O batismo não salva. Olha só, Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Então, assim, creio, me converti, aceitei a Jesus como meu Salvador.
o que acontece? Consequência da minha nova criatura, da minha mudança de comportamento. Eu vou me batizar. Por quê? Porque eu tenho oportunidade de estar me batizando. Então, se eu tenho essa oportunidade de me batizar, devo me batizar. Não é bom ficar prorrogando o batismo. Não, eu vou esperar estar preparado. Se você for esperar estar preparado para se batizar, ou sem erros para se batizar, você nunca vai se batizar. É claro que existem alguns posicionamentos, alguns comportamentos, alguns itens que a igreja ela não vai batizar uma pessoa se ela tiver algumas questões para ser resolvidas, algumas pendências, alguns vícios, algumas maneiras que a pessoa ainda tem, ainda possui, que impedem que ela seja batizada, não porque a igreja está segurando essa pessoa a se batizar, está privando a pessoa do batismo. Não. A igreja está cuidando dessa pessoa para que haja de fato mudança. Por quê? Porque provavelmente ainda não houve conversão. Sim, existem pessoas que aceitaram Jesus hoje, mas só vão se converter anos depois, só vão se converter meses depois. Como assim? Só vão mudar a sua mentalidade e comportamento muito tempo depois. Por quê? Porque frequentadores de igreja tem muitos. Tem muitos. Agora, cristão convertido é outra história. Então, o batismo ele não salva, certo? O que nos garante a salvação é Cristo por meio do seu sacrifício por amor a nós. Então, o texto diz em Marcos: quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Olha só, a sequência do versículo diz: mas quem não crer será condenado. Não diz: mas quem não crer e não for batizado será condenado. A primeira parte é: quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, o batismo ele é consequência da minha fé, daquilo que eu estou crendo, daquilo que eu estou professando. Se eu creio, aceitei a Jesus, me transformei e ele está em mim e eu estou nele, logo eu vou desejar o batismo também. Eu vou desejar me batizar. E é isso que acontece, tá? Então, mas quem não crer será condenado. Então, não, a segunda parte nem fala do batismo. Aí eu deixo para você estar lendo e pensando um pouquinho mais aí a respeito de Marcos 16:16, tá? Existem dois tipos de batismo, que é o por imersão e por aspersão. Existem, na verdade, hoje as pessoas inventam coisas, né? Mas vamos nos ater com o que é importante. Os mais conhecidos, por imersão e aspersão. Qual é a definição disso? Imersão. Batismo feito com um mergulho do corpo totalmente na água corrente, ou rio, ou então em água parada, exemplo de piscinas. O mergulho total do corpo simboliza a morte total para o mundo. E o levantar significa o novo nascimento em Cristo, nosso Salvador. Esse ato é o ensinado, aceito e praticado pelo cristianismo, que é o que nós fazemos parte, certo? Então, a imersão é o ato de batizar a pessoa imergindo, colocando ela inteira na água e depois levantando. Qual é o simbolismo disso? O simbolismo é que a pessoa está sendo sepultada ou morrendo para o mundo e ressurgindo, renascendo, tendo nova vida para Cristo quando ela sobe. Esta é a simbologia e este é o sentido para a imersão, que é o batismo que nós cristãos praticamos, que é o batismo que o próprio Jesus passou quando foi batizado por João Batista.
Então, o levantar é esse novo nascimento por Cristo. Tem essa simbologia e tem uma coisa que as pessoas também implicam bastante com relação ao local onde está sendo feito o batismo. Alguns fazem em rios, em outros fazem em água parada, que é exemplo de piscina. O local em si não diz respeito a certo ou errado, diz apenas a condição do ambiente. Então, algumas pessoas falam que não é melhor fazer no rio, porque no rio, quando a pessoa entra na água, a água corrente leva o pecado para longe. É o que algumas pessoas justificam. Mas essa simbologia é algo apenas uma questão de costume, tá? Não é uma questão de regra para se fazer, ok? Então, a validade do batismo, tanto no rio como em uma piscina, é a mesma, tá? Aspersão. São borrifadas de água sobre a cabeça, ou um derramamento de água sobre a testa. Não é aceito e nem é utilizado entre os cristãos atuais o modelo de aspersão. Então, o modelo de aspersão, aspergir, né, água sobre a cabeça ou derramar um pouco de água sobre a cabeça, apenas isso. Esse tipo de batismo não é aceito, não é praticado e também não é aceito pelos cristãos. O batismo, então, é a imersão. Corpo todo mergulhado na água e depois sai, ok? Dentro dessa simbologia. Os cristãos não batizam crianças, isso daqui é um ponto muito importante. Os cristãos não batizam crianças, pois o batismo é para pessoas que entendem qual é o princípio, a ideia do batismo em águas. É para a morte e novo nascimento. Então, que iríamos batizar uma criança? Por que iríamos fazer isso? Aqui a continuação do texto diz, olha só, também por não ser possível à criança ter consciência de pecado. Por outro lado, as crianças são apresentadas no período do culto. O próprio Jesus foi apresentado. Então a questão é: crianças não são batizadas em águas, porque para acontecer o batismo em águas, a pessoa precisa ter consciência de pecado. E a criança não tem. A criança está no período de inocência. Enquanto a criança estiver nesse período da inocência, não faz sentido batizá-la em águas. Certo? Outra coisa, as crianças elas são apresentadas. Então, ao invés de batizarmos em águas, nós apenas apresentamos ela como foi feito com Jesus. Lá no 8º dia foi levado ao templo por sua mãe. Tá bom? Então tem essa diferença aí também. Outro assunto, a ceia do Senhor. Agora nós já passamos pelo processo do batismo em águas, conseguimos entender. Agora vamos entender um pouco sobre a ceia. A ceia do Senhor ela foi ordenada por Jesus para que acontecesse por toda a posteridade, pelas próximas gerações que viriam, como uma lembrança viva de sua morte e sacrifício na cruz, pelos nossos pecados. Por isso, até hoje, a realizamos como um memorial, uma lembrança da obra de Cristo, lembrando-se da obra de amor de Jesus por nós na cruz do Calvário. Então, a ceia do Senhor, ela é uma ordenança de Jesus feita para celebrarmos, tá? A morte e o sacrifício de Cristo na cruz pelos nossos pecados. Foi aí que a salvação nos alcançou. Então, a ceia ela é um memorial. Além de ser um memorial, a ceia do Senhor é um momento de comunhão da igreja.
e fortalecimento espiritual de cada membro do corpo de Cristo. Além do memorial, então, também é um momento de comunhão. Esse momento de comunhão é nos tornando um como corpo em Cristo, nos unindo, nos fortalecendo. Já vou falar um pouquinho mais isso aqui ali na frente. Ó. No culto de ceia, são servidos o pão e o suco para os batizados em águas, que estão em comunhão com a igreja. Examine-se e coma o pão e beba o cálice. Se houver necessidade de confissão de pecado que fira o corpo de Cristo, tal pessoa deverá confessar. E após pedir perdão à igreja de Cristo e participar da ceia. Isso daqui é algo importante, é algo sério e é algo que precisa ser ensinado. Que na ceia a ceia é um memorial, a ceia ele é um momento de comunhão entre os irmãos e entre a igreja e Cristo, e no culto de ceia é servido o pão e é servido o suco. Mas por quê? Por quê? Porque tem a simbologia que o próprio Jesus nos deixou. Quando ele fala para os discípulos, no ato da última ceia, meu corpo, meu sangue. Este é o meu corpo, falando do pão, e este é o meu sangue, falando do suco de uva. A ceia, ela tem esse ato simbólico de comermos um pedaço de pão representando o corpo de Cristo que foi rasgado, cortado por amor a nós. E tem o suco de uva, que é exatamente a representação do sangue de Jesus derramado por nós, para a remissão dos nossos pecados e também para a nossa salvação. Agora, algumas pessoas, talvez você um dia ouça alguém dizer que o pão e o suco servidos na ceia são o corpo de Cristo. Isso nós não temos por costume ensinar isso e também não temos por costume apoiar este tipo de pensamento. Por quê? Porque o corpo de Cristo, aliás, o pão e o suco são o símbolo do corpo de Cristo. Representam o corpo de Cristo. Tá? Então tem a representação. Nós não precisamos discutir e nem brigar com as pessoas por causa disso. Se alguém falou que é o corpo de Cristo, que é o sangue de Cristo, se você ouvir, tudo bem, não tem problema, vida que segue, o importante é a gente estar em comunhão com Cristo, né? Porém, o pão e o suco são símbolo do corpo de Cristo. O que é? É um memorial da morte e ressurreição de Jesus. É um ato de comunhão do corpo e do sangue de Cristo. É um momento de reflexão, confissão e arrependimento. É um momento de alegria e celebração da vitória de Cristo. Este memorial produz vida para o corpo. E quem é o corpo de Cristo? Nós, igreja. Então, o memorial produz vida para o corpo de Cristo. Para nós. Nos traz vida e vida em abundância através de Cristo na nossa vida. Mais assunto ainda aqui, ó. A ceia é um convite à participação em um relacionamento pessoal, diário e progressivo com Cristo. É através da ceia que nós também temos uma comunhão da revelação pessoal de Cristo em nossas vidas e nós podemos participar desse relacionamento com Cristo de forma mais íntima, mais viva, mais eficaz. O pão e o suco de uva. Utilizamos suco sem a fermentação alcoólica.
são elementos simbólicos do corpo de Cristo e do sangue. O pão e o suco também assumem um sentido prático no dia a dia da igreja. Tá? Então, toda essa simbologia que envolve a ceia do Senhor, nós acabamos de ver aqui também, e desta forma, além disso, nós já encerramos aqui a nossa transmissão, a nossa aula. Nós vamos fazer agora a próxima aula, que nós estaremos dando continuidade, né, e encerrando também os nossos assuntos e o nosso curso dentro do que está proposto no nosso livro. Tá? Um grande abraço e até a próxima.